A DIRREC e o Nestor Santo Filho com a gente aqui. Gente, obrigado por essa gentileza de estar com a gente ao vivo aqui, informando. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Revisão do plano diretor. Nestor, para não ficar... Vocês falam uma coisa, aí vem pessoal da FE, eu sei. A ideia, REC e Nestor, vamos ter, secretário, mais alguma audiência pública. Os vereadores também têm a liberdade de chamar a população para discutir. A gente tem ouvido ontem integrantes, na sexta-feira, integrantes da FE, se questionando que tem que discutir mais. Nestor, Nadir, por favor. Bom, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, já tem uma audiência pública programada, né, junto à Câmara de Vereadores, né, o projeto já está lá. Tem de cabeça quando, Nestor? Acredito que é dia 1º agora, se eu não me engano. Logo em seguida. A discussão que foi feita, nós estamos falando de 10 audiências públicas no Concidade, mais de 4 ou 5, se eu não me engano de cabeça, reuniões com a FE exclusivamente. Eu acho que discussões teve a exaustão quase, tá? Mas foi discutido muitos pontos, muitas discussões, muitas coisas que a FE trouxe pra gente acatou. E a questão urbanística, ela tem todo um estudo, então tem coisas que pode ser que eles não concordem da questão de índice ou outras questões, mas que para projetar a cidade e para que ela tenha um desenvolvimento para alguns locais que hoje ela não tem, algumas coisas de índices têm que ser mudados, porque a gente quer incentivar alguns locais, né, Rogério? Então não adianta nós termos os mesmos índices na cidade inteira. Isso tem que ser pensado e isso o plano estudou. Quando a gente fala de estudo com a equipe técnica que teve interna, de pessoas que são ou de Farroupilha ou trabalham aqui no município dentro da prefeitura, ela estudou isso, o desenvolvimento da cidade e o fomento da cidade para desenvolvimento. Então não dá para ter índices iguais para toda a cidade. Adilson, que eu gostaria de repassar alguma informação assim, do que já foi falado. Sim. E o que a gente vê de dúvida também, até por parte de profissionais, de engenheiros, arquitetos e agrônomos aqui de Farroupilha. Sim, bom, eu só quero dizer que eu trabalhei em quase 80 planos diretores e escrevi 20 livros sobre essa área e tenho 10 pesquisas científicas aprovadas pelo CNPq sobre essa área e sou doutor sobre essa área. Então vamos ter um pouco de respeito sobre aquilo que eu digo aqui, porque eu não digo bobagem. Primeira questão, exatamente, a questão da área rural, que é uma discussão que está aí, a área rural tem sido negligenciada ao longo do tempo em todo o país, por falta de legislação, não é por falta de urbanismo. A questão da área rural até agora não foi tratada e foi deixada ao belo prazer da sorte, travando o desenvolvimento ou gerando um desenvolvimento não planejado, exatamente porque até agora nunca se fez e nunca se soube fazer um planejamento na área rural de forma legal. A questão não é urbanística, a questão é legal. Então, os setores da área rural, eles têm um núcleo urbano que é o mesmo núcleo urbano que estava antes no plano diretor anterior. Esse núcleo urbano está sendo respeitado. A denominação vila, o bairro, é uma questão meramente de assegurar o CEP para esses locais e possibilitar que eles tenham acesso às correspondências, acesso a uma série de coisas que o CEP lhe dá. Porque hoje eles não têm? Hoje não tem. Porque como vila, isso não acontece. Quando se fala de que a área rural está sendo, vai ser loteada, que a área rural vai ser totalmente ocupada com questões de questões urbanas, isso é uma falácia. Não existe isso no plano diretor. Eu gostaria que me mostrassem no projeto de lei onde está escrito isso. Porque o projeto de lei, ele faz o quê? Ele cria os setores, ele define os núcleos urbanos que já existiam, ele delimita os núcleos urbanos que já existiam, e ele estabelece zoneamento para atividades compatíveis àqueles espaços e necessárias para determinados outros locais que são essencialmente rurais, para poder gerar e possibilitar o desenvolvimento da agricultura, das atividades agrícolas. Portanto, não se caracteriza absolutamente nada a mais do que já existe em termos de reconhecimento do núcleo urbano da área rural. Ele é o mesmo que estava anteriormente. Para se parcelar o solo na área rural,
ou nesses núcleos urbanos, tem que verificar o quê? Qual o zoneamento, que tipo de atividades e que tipo de índices construtivos estão permitidos lá ou não estão. E, em segundo lugar, a lei do parcelamento do solo terá que ser reformulada para se possibilitar que os núcleos urbanos tenham parcelamentos diferenciados. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, é uma falácia se dizer que está escrito lá no plano diretor que está se loteando a área rural. Se não se sabe, se não se conhece, não se fala. Porque essa não é uma questão urbanística. Essa é uma questão jurídica e não urbanística. Professor, só me permita que eu vou fazer o que eu fiz outro dia. Eu vou reproduzir, porque o ouvinte, para ficar o objetivo desse tipo de contato, e a gente não vai parar de falar, até para orientar, é tranquilizar a população, que foi jogado para a opinião pública por integrantes da fé e também por políticos, no caso o ex-prefeito Pedroso, um receio que a população tem que ficar atenta, porque essa mudança pode nos prejudicar. Então, a gente também tem o respeito, obviamente, ao seu trabalho. O Renato Tartarotti tem mais de quase 40 anos de profissão, um pouco mais, um pouco menos, foi vice-prefeito, trabalhou recentemente na administração, e ele fez algumas colocações aqui. Junto estava o Alex Gobato, que é o presidente da FEA, estava o David Argento, que é engenheiro, foi secretário do Planejamento do município, estava o Adriano Calegari, que é engenheiro agrônomo, é integrante, é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares. Um trechinho, 1 minuto, só para a gente conferir, e aí o senhor pode esclarecer um pouco mais, mas embora o senhor já alertou aí, por favor. O professor Adir, com todo respeito, ele participou quando eu fiz nós fizemos os cursos de plano diretor em 2007, 2008, ele palestrou para nós. Mas ele é da área jurídica, ele é um assessor jurídico que faz o ordenamento jurídico do plano, ele não é um urbanista. E ele falou algumas coisas que achamos que foi preocupante. Por exemplo, a questão de bairro na área rural. Entende? Desde 2009 que esses núcleos urbanos são denominados núcleos urbanos rurais, não são bairros. Bairro é outra coisa. Se tu define como bairro, tu pode vir a criar alguns problemas. Entre eles tributação. Entre eles prestação de serviço público. Sim. Então, como núcleos urbanos rurais, o município define o que ele faz. Entende? Mas é só nomenclatura. Não é só nomenclatura. Não é só interpretação, né? Interpretação, Rogério. Tem todo outro regramento. Nós temos que entender o seguinte: não, porque futuramente essas comunidades do interior vão poder se desenvolver, fazer mais parcelamentos. Não pode fazer mais parcelamentos. Tu já pensou? Tu tem um núcleo lá de Nova Sardenha, aí tu pode começar a parcelar tudo em volta. Nós vamos acabar com o interior? Essa frase é forte. Nós vamos acabar com o interior. A DIREC, secretário Nestor Zanato Filho, o que o Renato Tartarotti acabou de falar, não confere? Não, primeiro confere. Que eu acho, desculpe, professor, eu vou só iniciar, núcleo urbano rural não existe. Ou ele é núcleo urbano ou ele é área rural, Rogério, tá? Eu só vou retificar ali o que o Renato falou, porque eu acho que ele se equivocou na fala dele. Desde 2009, o que ele fala ali, a questão núcleo urbano é núcleo urbano. É uma área urbana em um espaço rural. Ela é definida disso. E ali tem toda a questão de ordenação urbana, como é dentro do núcleo da cidade. Então é só para o ouvinte saber. Núcleo urbano rural, ou ele é núcleo urbano ou ele é área rural, na definição do plano diretor. Tu pode dizer que ele é rural porque ele está no meio rural? É só uma forma de falar. Tá? Mas ele é um núcleo urbano, ele tem uma ordenação e designação legal como urbano, sendo núcleo urbano ou um bairro do mesmo tamanho. Mas quando a gente ouve uma liderança como o Renato, pela experiência que ele tem, dizer, nós vamos acabar com o interior, tranquiliza nós, professor. Não, os núcleos urbanos que estão lá são os mesmos que já estavam. A denominação bairro ou vila é uma questão de denominação. Não há, juridicamente, nenhuma diferença entre uma vila e um bairro. Ambos podem ser núcleos urbanos. Aliás, um bairro pode estar na área rural e não ser bairro. O parcelamento de solo irregular gera um bairro na área rural, mas ele não é um bairro urbano porque não foi declarado urbano pelo plano diretor. Então, o que está sendo feito?
definindo os núcleos urbanos que já existiam, dentro dos setores da área rural, e fazendo o zoneamento com as possibilidades que devem ser definidas em termos de atividades econômicas lá, com índices construtivos em termos nas necessidades deles. Isso é perfeito, tem que ser feito, já existia, aliás, apenas está se aperfeiçoando. E ele fala o seguinte: ao entorno vai se fazer parcelamento. Como vai se fazer parcelamento? Está escrito lá no plano diretor que é possível fazer parcelamento ao entorno do núcleo urbano da área rural, que ele fala núcleo urbano da área rural, o vila, o bairro da área rural, como queira. Está escrito lá no plano diretor. Se não está escrito, e ele que mostra onde está escrito isso, que aí eu vou lá e corrijo. Podemos até ter errado, mas isso não existe. Não está escrito lá no plano diretor. Então, não vai haver parcelamento do solo ao entorno de coisa nenhuma, porque não está previsto isso no plano diretor. Ponto. Não tem o que discutir mais. Direito é uma questão, está escrito ou não está escrito. Não adianta ficar inventando normas, inventando regras da cabeça da gente. Ou bota lá escrito ou não bota. Se não está, ele que faça uma emenda, que propõe uma emenda para resolver o problema, se é que houve um erro, mas não houve erro. Eu tenho certeza absoluta que está perfeito e que os núcleos urbanos da área rural, como ele diz, ou a vila ou o bairro, não interessa como, vai continuar sendo igual. O que interessa para o morador do interior, depois a gente fala dos bairros também. O que interessa para o morador do interior? Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Vai beneficiar ou vai piorar a vida dele? Vai melhorar, porque ele vai ter o CEP, só isso. Vamos pensar assim, Rogério. Não mexe nada em termos de estrutura de uma comunidade. Absolutamente dentro nada. daquele núcleo urbano, vamos botar que tem uma empresa. O medo, só um pouquinho, Nestor, só pra gente o medo que muita gente tem, vão colocar bairro, vão fazer um loteamento aqui dentro da nossa comunidade. Não. A gente não vai repetir o erro que já foi feito de uma expansão urbana desorganizada que foi feita no plano diretor em 2019. A gente não vai repetir esse erro. Quem estava de prefeito, Clayton ou Pedroso? Isso. Tá, eles fizeram e colocaram... Lembra que eu falei, Rogério, que teve uma expansão urbana, que daí as cooperativas conseguiram ter um direito adquirido e depois foi recuado. A gente não vai fazer isso. A gente já viu que... foi um erro? Claro que foi um erro. Só que não tem como voltar. Não tem como voltar. As cooperativas, elas têm direito adquirido legal. E a gente vai utilizar essas cooperativas que já têm o direito legal de estarem lá e botar nomenclatura de bairro. Lá no Caravaggio tem 4 cooperativas que estão saindo com direito adquirido. Imagina que tem 700 pessoas que vão morar lá, Rogério. Ou mais. E elas não vão ter um CEP para receber suas encomendas, suas correspondências? Já está posta a lei lá, eles já têm o direito de adquirir. É um outro assunto, mas digamos assim, você citou um exemplo, Caravaggio está preparada para tudo isso? Porque vai dar uma guinada até no comportamento? Claro. É a questão de escola, a questão de transporte, estão puxando água aqui de Farroupilha para Caravaggio. Ela já está lá, a questão, nós estamos denominando ela como bairro, mas a questão das cooperativas, elas já estão lá, elas só vão virar bairro. O serviço público, e ele fala do serviço público, é obrigação do município, tanto na área urbana quanto na área rural. Saúde, educação, tudo isso é obrigação do município. Não interessa se é área urbana ou se é área rural. Vai ter que ter saúde, vai ter que ter educação. Esses serviços vão ter que existir. Independente, eu não posso fazer uma exclusão de serviço público para o cara que mora na área rural. E outra questão importante que ele levanta, o projeto de plano diretor é um projeto do cidadão. E eu nunca tinha visto em nenhum município desse país, e eu já trabalhei em alguns, que tenha se discutido de forma tão exaurida quanto se discutiu esse plano diretor. Internamente com os técnicos, porque não é uma proposta que vem de cima e cai do céu aqui. Ela é uma proposta amadurecida com a experiência e com o conhecimento local. Portanto, ela é a realidade. E, além disso, ela tem, efetivamente, a participação de todos os segmentos da sociedade que, ao longo do tempo, foram chamados. Então, ela teve participação popular. Isso é importante. Continua a necessidade de participação popular. Continua. Estão vão estar abertas as audiências públicas. Agora, o que eu peço, como não cidadão daqui, mas vendo a necessidade e a importância desse plano diretor, o que eu peço é o seguinte: não levantem coisas que não existem. Verifiquem
Se tem erros, se tem algumas alterações que devem ser feitas, façam sugestões, mas com fundamentos. Por favor, com fundamentos. O que está sendo feito agora é desconhecimento? Eu não sei o que é. Não sei. Mas não o que é, foi dito não confere não confere com o que está escrito lá. Que me traga o texto do plano diretor que diz o que ele disse aqui. O senhor comentou, foi na arrancada, o Renato falou, o Adir Rec é professor lá do jurídico, ele não é urbanista. Eu sou doutor em Direito Urbanístico Ambiental. Tá? Eu não sou urbanista, nunca pretendi ser urbanista, tanto que o plano diretor foi feito por várias mãos. O plano diretor ele tem que ser feito pelos urbanistas, por arquitetos, por economistas, por educadores, pela sociedade. Ele é uma construção interdisciplinar. O jurídico só vai, o conhecimento jurídico que eu tenho nessa área, ele só é colocado em função de que tudo o que você pensa em termos de urbanismo tem que ser espelhado, tem que ser escrito em termos de direito. Porque não adianta o urbanismo pensar uma coisa e no direito não ser possível. Ou então no urbanismo se pensar uma coisa e não se colocar na lei quando você vai redigir a lei. Então, isso tem que andar junto. Com conhecimento. Deixa eu dar uma guinada aqui, também foi citado na entrevista com o presidente da FEA, com engenheiros, inclusive o engenheiro agrônomo também ligado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, familiares, enfim. Os bairros aqui de Farroupilha não vai poder mais construir aquela ideia, de repente, que foi jogado dessa forma, do fato do pai quer construir um outro andar para os sobrados não vão poder mais ser construídos em bairros. Também tem isso? Alguma coisa escrita determinada? Muda as construções nos bairros de Farroupilha? Alguns pontos, o índice ficou de 1,5 para 1, Rogério. E essa questão de não construir um sobrado, ele pode ser feito de forma de projeto, tá? Ele pode ser que naquele pequeno ambiente, naquela pequena zona, tu não consiga fazer tipo 5 sobrados. Mas tu pode fazer ali 2 sobrados, 3, sabe, Rogério? Dizer que não pode construir um sobrado, daí é um exagero, tá? Pode ser que não seja conforme o projetista quer, mas a questão de projetos, e isso é uma discussão que tem dentro da FEA mesmo, porque tem entendimento de profissionais dentro da FEA que o plano está ok com essa questão de índice, e tem profissionais que não. Eles não têm uma concordância como entidade. Tá? Porque a gente já conversou com vários profissionais da FEA e tem uns que concordam com o que eles vieram falar e outros não. Então tem uma discordância. Não estão falando em nome de todos os profissionais. Então não estão falando no nome de todos os profissionais, porque tem profissionais que já veio conversar com nós na secretaria e bem tranquilo nesse entendimento. A gente tem um exemplo da nossa avenida perimetral lá no Monte Verde. Se tu for olhar hoje, ela é uma avenida de sobrados. Ela não tem um potencial, ela hoje não tem um desenvolvimento daquela região para um serviço, alguma coisa. Ela ficou um lado da avenida cheia de sobrados, e se tu deixar a outra também vai ter, né? O que o estudo do plano está tentando fomentar? Que tem alguma questão de comércio, que tem alguma questão de serviços ali. Para que essas pessoas que morem ali tenham alguma outra opção a não ser só sobrados, tenham que se deslocar distantes para ter esse serviço. Então, o que a gente analisou e o grupo do plano analisou junto com a orientação do professor Adir Jurídica? De fomentar algumas questões, e pode ser que naquela rua não tenha, mas daqui 2 quadras para trás você pode construir mais sobrados. Então, tem que cuidar isso, porque quando a gente fala em setorização e a questão disso que a gente fez de setores, a gente jogou para várias partes da cidade desenvolvimento, que hoje não tinha, que era uma zona E, que a gente chamava, que era para toda a área urbana, com índices de um jeito. A gente jogou para vários zoneamentos, pequenos setores. Empresas poderão ser construídas aonde hoje não pode? Por exemplo, algum local do interior, alguma região do interior de Farroupilha? Tem algumas zonas industriais que tem próximas dos corredores, que estão... Por exemplo? Que ali é aquela direção que já tem empresas indo para Bento aqui. Permanece? Algum pedaço que já tinha de industrial a gente continuou mantendo. Agora, na área, vamos dizer, na área rural, não, né, Rogério? A gente está querendo desenvolver a área rural como área rural. O que a gente pode ter é que a gente falou, alguns corredores menores dentro do interior de desenvolvimento, de questão de desenvolvimento, para poder fazer uma questão de agroindústrias e de alguns serviços. Agora, indústria pesada, não, nem de forma alguma, né? A gente está falando que indústria tem que estar no lugar de indústria.
Eu vou encerrar com os senhores, eu só tenho que colocar no ar aqui, nós temos um princípio de incêndio, uma informação vai como utilidade pública. Jerônimo Filho está com a Espaço Móvel. Jerônimo, aonde é esse princípio de incêndio? Até que ponto é grave? Por favor, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes do Fim de Expediente. O princípio de incêndio é no Residencial Toscana, nesse condomínio que fica no bairro São José, na rua Mussum. Eu conversei com o sargento Everton do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. Provavelmente um morador do bloco N do 2º andar deixou uma panela a gás e acabou esquecendo, saindo da residência. Moradores perceberam um cheiro estranho, acabaram invadindo esse apartamento e conteram as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e também verificou que o caso não é grave, foi resolvido pelos moradores. Então, um princípio de incêndio em um fogão a gás no Residencial Toscana, nada de mais grave, Rogério. João, obrigado. Qualquer novidade, volta aí. Obrigado, Jerônimo, até já. Ok. Muito bom. Direto com a Espaço Móvel. Senhores, professor Adir, secretário Nestor, algo mais que o senhor gostaria, porque a gente não precisava ficar se vai e vem, até para a gente... Não, só para concluir o pensamento. Uma das grandes preocupações do plano é exatamente o que o secretário estava dizendo. Não descaracterização da área rural, mas criar possibilidades que o agricultor se desenvolva a sua cultura, a sua agricultura, de uma forma a poder comercializar, inclusive isso. Poder ter atividades econômicas em cima da sua própria atividade rural. Né? Por isso que foi criados os zoneamentos. É o caso, por exemplo, dos corredores turísticos. Não adianta você falar que tem potenciais turísticos e você impede de fazer tudo quanto é coisa. Então se criaram os corredores turísticos e o que se incrementa nesses corredores? Atividades exclusivamente para o desenvolvimento do turismo. Porque é uma das grandes potencialidades hoje e o Farroupilha tem um potencial muito grande na área rural. Então se cria esses corredores. Isso não significa descaracterizar a área rural. Pelo contrário, é incentivar que ela continue produzindo e ela continue trabalhando e ao mesmo tempo... Onde estão esses corredores? Eles são em alguns pontos da área rural, tá, Rogério? Um deles vai ligar ali com a região do Salto Ventoso, tá? Que ele é bem interessante. Nós temos um potencial turístico enorme ali e hoje eu não poderia nem botar alguns serviços, nem alguma questão voltada para o turismo hoje. Então ele vai ser ao longo da estrada, ele tem uma distância ao longo da estrada que ali vai poder ser executado. Posterior a essa outra distância é rural. Hoje também foi uma crítica, quem gosta de estradinha, vão aumentar as estradas, isso também está na programação? Rogério, a lei que fala dos 20 metros no município, ela é de 1956, tá? Foi feito o plano diretor, foi revisado os planos diretores e nunca foi falado nada dessa lei, tá? Sempre foi 20 metros. O que nós estamos fazendo? As vias de ligação de maior fluxo no interior, elas vão aumentar o gabarito, então é uma projeção de 25 metros. As que não são de fluxo maior, teve uma redução para 18 metros. Isso também não foi falado na entrevista do pessoal da FE. E isso foi levado ao sindicato e o sindicato retornou aprovando essa informação. Nós temos uma ata onde o próprio Adriano trouxe a informação de aprovada pelo sindicato. Então a gente ouviu o sindicato com a nossa proposta e o sindicato achou ótimo. Então nós temos uma questão de conversar com o sindicato rural e eles nos aprovarem essa questão das mudanças de faixa. Mas eu digo, é projeção, a execução da via é uma coisa, a projeção é outra. Você ouviu de vocês a palavra assim oficial, essa revisão vem para beneficiar, não para prejudicar? Imensamente vem ajudar, ela vai dar um salto em termos de organização e desenvolvimento do município. Não tenha dúvida nenhuma. Daqui a 10 anos eu vou estar vivo, com certeza. Me cobrem. A gente está fazendo fomentos, vendo o que deu, e essa revisão viu o que deu certo, o que não deu certo na cidade até agora, e vendo onde é possível fomentar com essa distribuição de zoneamentos e setorização. Isso é para ficar bom, para ficar ótimo para o município, para não ter, por exemplo, uma questão de uma casa de festa do lado de uma casa fazendo barulho de noite. Esse é um exemplo clássico que eu posso te usar. É melhor ela estar perto de uma zona industrial, essa casa de festa, onde de noite as empresas estão fechadas trabalhando. É simples. Isso não podia. Agora a gente está revendo para fazer.